Por algum motivo, tendemos a não pensar sobre a nossa morte, sobre algum acidente de carro ou alguma doença mortal nos atingindo. Temos a sensação inconsciente de que essas terríveis coisas só podem ocorrer com todos, menos com nós mesmos. Talvez seja um instinto biológico, não sei. E pensando nisso, não posso evitar refletir no seguinte texto. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Naquela época havia uma crença popular de que se alguém morria, ou sofria ou padecia de algo, era devido a algum pecado cometido por aquela pessoa. Supostamente esse seria o caso dos galileus e o dos 18, porém Jesus está contradizendo aquela crença popular. Jesus foi claro, embora esses galileus e esses que padeceram pela torre de Siloé sofreram uma morte cruel, o fim deles não é nenhum indicativo do pecado individual e específico deles. Certamente, não descarto a possibilidade de que alguns pecados podem sim levar à morte física. Porém, essa não é uma regra. Se fosse assim, as boas pessoas nunca sofreriam injustiças e as más nunca poderiam sair impunes. Se fosse assim, os cristãos leais, devotos, jamais adoeceriam, seriam pobres ou algo do tipo. No entanto, você sabe que o mundo terreno não anda desse modo. O que Jesus quis ensinar é que não necessariamente essas pessoas eram piores por terem sofrido esse fim. Na realidade, ele disse que tanto essas pessoas quanto os outros judeus, e nós também, somos pecadores, daí precisamos do arrependimento. Em algum momento da vida começamos a pecar, e quando pecamos, nos desviamos do caminho de Deus, fazendo o oposto à vontade dele, ou no mínimo, omitindo a vontade dele. O arrependimento consiste em fazer, então, o oposto ao pecado, ou seja, o arrependimento não é meramente um sentimento ou um modo de pensar, mas se estende à ação. Nesse caso, estende-se a viver a vontade de Deus. Isso também me lembra outro episódio. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Esse outro discípulo talvez era o apóstolo João. O ponto que Jesus quis ressaltar em Pedro é tipo: Pedro, foque em você. Preocupe-se se você está me seguindo. E Dago, isso significa que não deveríamos nos preocupar se o nosso irmão está cometendo algum pecado? Quer dizer que devemos deixar quieto e que cada um cuide da sua própria vida? Isso quer dizer que erramos quando tentamos corrigir e ou repreender algum irmão na fé? Nada disso. A lição é que sim, nós devemos sim nos preocupar pela vida e salvação do irmão, contudo, sem esquecer a nossa condição. Muitas vezes estamos policiando se o outro segue ou não a Jesus, sem antes fazermos alguma análise introspectiva de nós mesmos. Todos nós precisamos do arrependimento bíblico, que é reconhecer o pecado,
lamentar-se por ele e praticar a vontade de Deus. Cuidemos da irmandade sem deixar de observar os nossos próprios males. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que Deus continue te abençoando.